Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Ceará por 3-2 no Newton Santos e pulou para a 6ª posição no Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. Falo também sobre mercado, Jovic, Correa, Arthur Cabral. Será que o Botafogo quer mais? Pois é, antes você se inscreve por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Live hoje na parte da tarde e às 18 horas estarei ao vivo aqui no YouTube, na Placar TV, no programa Placar Aberto. Galera, o Fogão entrou em campo ontem com aquela escalação que eu pedi aqui no canal Fabiano Bandeira, o que poderia ser um 4-4-2, mas acabou virando um 4-2-3-1 na maior parte do tempo por conta do posicionamento do Igor Jesus, que se despediu ontem da torcida, pelo menos aqui no Brasil. Ele ainda vai disputar a Copa do Mundo de Clubes pelo Botafogo e depois vai atuar pelo Nottingham Forest da Premier League. Ontem o Igor Jesus não fez gol, mas se doou bastante e teve uma festa muito bacana para ele após a vitória do Glorioso. O Botafogo entrou em campo com John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair e David Ricardo na zaga, com Alex Telles na lateral esquerda. Tivemos Arthur vindo da direita para dentro, Gregory, Marlon Freitas, o Santiago Rodrigues vindo da esquerda para dentro, Igor Jesus e Mastriani. Eu pedia um 4-4-2 com o Mastriani como centroavante, empurrando a última linha de defesa do Ceará para mais perto do gol do Fernando Miguel, com o Igor Jesus tendo espaço para transitar e o Botafogo explorando os corredores laterais. Eu dizia que a equipe do Léo Condé viria num 4-2-3-1, também acertei a escalação do Ceará, um time que em vários momentos fez linha de 5, descia um dos volantes, fazia linha de 5, e o Renato Paiva vem mostrando uma certa qualidade para fazer o Botafogo se desvencilhar dessas linhas de 5. Não foi a primeira vez que o Botafogo fez gols contra adversários que faziam linha de 5 no Campeonato Brasileiro, e na Libertadores o Botafogo também conseguiu quebrar bloqueios dessa maneira. Pois bem, eu pedia para o Botafogo explorar os corredores laterais. Quando o Ceará fazia linha de 5, ficava mais difícil. Mas por que eu pedia para o Botafogo explorar os lados? Porque a última linha de defesa do Ceará dava brechas para adversários anteriores, se fechando muito na área. Então, os espaços apareciam pelos lados. Mas por que o 4-4-2 virou em vários momentos 4-2-3-1? Porque o Igor, talvez com a ideia de mostrar muito jogo para a torcida na última partida dele no Newton Santos, saiu bastante da área, porque como segundo atacante ele pode encostar também no centroavante, que no caso era o Mastriani, mas ele participou muito realmente na zona central do campo. Então o Botafogo tinha os dois laterais e os dois zagueiros, dois volantes, o Igor à frente desses volantes, com o Arthur por um lado, Santiago por outro, e o Mastriani como um centroavante. Mesmo assim, o Botafogo conseguia empurrar a linha de defesa do Ceará em alguns momentos, mesmo não levando tanto perigo. A primeira bola de perigo foi com o próprio Igor Jesus, que finalizou de canhota. O Fernando Miguel fez uma defesaça com o pé, depois teve esse chute de fora do Arthur, que recebeu na direita, cortou para dentro e finalizou, a bola bateu no travessão. O Ceará não incomodava o Botafogo, tentava finalizações de muito longe, sem perigo ao gol do John. E quando o John pegou uma bola e saiu jogando rapidamente, o Botafogo construiu um ataque explorando o lado direito, e eu dizia para que o Botafogo pudesse fazer jogadas elaboradas. Lembrei aqui da vitória do Palmeiras no Allianz Parque pela Copa do Brasil sobre o Ceará, com o Mike e o Estevão fazendo várias jogadas pelo lado direito. Então o Vitinho conduziu bem a bola pela direita, encontrou o Arthur bem aberto, o Arthur deu o passe para dentro
porque a defesa do Ceará já estava entrando na área. E o Alex Telles, nosso lateral esquerdo, estava centralizado com o espaço. Recebeu, deixou um espaço também pelo lado esquerdo. Quem explorou aquela zona? Marlon Freitas em ultrapassagem bem perto do bico da área. Recebeu do Alex Telles, ajeitou o corpo. Ali, galera, a defesa do Ceará se fechou e deixou espaço até dentro da área. O Botafogo tinha 5 jogadores, se bem me lembro, dentro da área, contra 6 do Ceará. E mesmo assim o Marlon Freitas conseguiu encontrar o Santiago Rodrigues solto pelo lado direito da área. O uruguaio dominou bem, cortou para dentro, finalizou de canhota, Fernando Miguel deu rebote e o Mastriani, que estava pelo lado esquerdo tentando infiltração, acompanhou a jogada em velocidade e fez o gol no rebote. 1-0 Botafogo. O Glorioso foi para o intervalo vencendo a partida com certa tranquilidade, com autoridade. Voltou para o segundo tempo, teve logo uma chance com bola aérea também, um cruzamento, um escanteio batido pelo lado esquerdo do ataque, fechado. Então alguém raspou de cabeça, o outro finalizou por um pouco, a bola não foi em direção ao gol, só que por algum motivo não identificado, o sistema defensivo do Botafogo dormiu. Aos 12 minutos da segunda etapa, Pedro Raul, que não fazia gol havia 8 jogos, empatou para o Ceará. Como? Cruzamento, corte de cabeça do David Ricardo, rebote para a equipe do Ceará. Eu alertava a galera aqui para a qualidade do Pedro Henrique, embora ele já seja mais experiente, com 34 anos. O Pedro Henrique conseguiu ficar com a bola já passando para o lado esquerdo. Participação de outros jogadores no ataque, o Lucas Mugni se projetou às costas do Vitinho e recebeu com tranquilidade. Houve um desencaixe na marcação. Não tinha ninguém à frente da área para marcar, bloquear o Pedro Henrique. O Mugni recebeu às costas do Vitinho com liberdade quando o Jair poderia ter feito a cobertura. Não fez. O Gregory teve que sair atrasado para marcar, não conseguiu impedir o cruzamento por baixo do argentino Mugni. E o Pedro Raul se projetou, o David Ricardo largou. Já vi uma galera falando sobre o Jair, mas o Pedro Raul estava com o David Ricardo, que joga muito. O Jair também joga muito. Pedro Raul conseguiu se antecipar para fazer o gol de empate do Ceará. 1-1. O Botafogo sentiu num primeiro momento o gol, mas conseguiu se restabelecer em campo, começou a atacar o Ceará, escanteio, bola na área, daqui a pouco jogada com inversão, a bola chegou aos pés do Arthur, cruzou, mão na bola, e o Botafogo teve o Alex Telles conversando com o Igor Jesus. O Igor falou para o Telles bater, é o batedor oficial, e o Telles fez o que tinha que ser feito. Despedida, festa, e depois jogo de Campeonato Brasileiro, importante, valendo 3 pontos, bate quem é o primeiro na hierarquia da cobrança de pênalti, da cobrança de falta também. Então, o Alex Telles bateu muito bem, Fernando Miguel não saiu na foto, rasteira no cantinho direito do goleiro, que pulou para o canto esquerdo. Então, o Fogão fez 2-1. Logo depois do segundo gol do Botafogo, veio uma troca. Saiu o Mastriani e entrou o Danilo Barbosa. O que o técnico Renato Paiva imaginou? Uma linha de 4 com 2 laterais e 2 zagueiros, os volantes Gregory e Danilo Barbosa, o Marlon Freitas um pouco mais adiantado. Arthur pela direita e o Natan, que tinha entrado no lugar do Santiago Rodrigues. Quando o Botafogo fez 2-1, o Natan já estava em campo no lugar do Santiago, com o Igor Jesus lá na frente. 4-2-3-1, com o Igor Jesus já funcionando como centroavante e o Marlon um pouco mais adiantado, como jogou no Atlético Goianiense, fazia muitos gols por lá, como jogou no início, em 2023, com o Luiz Castro, e aqui não ia tão bem assim. Só que o Botafogo posicionou o time à frente do meio-campo, conseguiu marcar o Ceará na saída de bola, o Vozão se enrolou em algumas oportunidades. Poucos minutos depois, a bola chegou ao John, goleiro do Botafogo, que já fez uma abertura com o pé para o Vitinho, e o Botafogo tinha um corredor para explorar mais uma vez, tinha como elaborar uma jogada pela direita. Vitinho, Marlon Freitas, Arthur e o volante do Fogão subiu com a pelota, encontrou o Arthur na área,
que recebeu, marcado por 3, tentou se desvencilhar, um adversário tocou na bola e quem estava de frente com a canhotinha para finalizar, Marlon Freitas para fazer um belíssimo gol tirando do Fernando Miguel. 3-1 para o Botafogo. O Danilo Barbosa entrou, mas o Botafogo não recuou. Pelo contrário, pressionou lá em cima, saiu jogando com qualidade e fez 3-1. Jogo absolutamente controlado, galera. Era só manter aquilo que vinha sendo feito. E o Botafogo manteve, conseguiu mais algumas oportunidades, poderia ter feito o 4º gol. Tivemos mais 2 trocas. O Alan no lugar do Marlon Freitas, que saiu e parecia bem cansado. Então nós tínhamos um trio de volantes com Gregory, Danilo e Alan. Um 4-3-3 com Gregory, Alan e Danilo um pouco mais à frente. E tínhamos pela direita o Arthur, o Igor Jesus como centroavante e o Natan vindo da esquerda para dentro. O Matheus Ponte entrou no lugar do Alex Telles. Pensei do Matheus Ponte ir para a lateral direita com o Vitinho indo para a lateral esquerda. Talvez tenha sido o único equívoco do Paiva no jogo de ontem, porque ele já fez isso em outras oportunidades e pode perceber que o Matheus Ponte é um bom lateral direito, mas é menos experiente que o Vitinho. E se o Vitinho marca melhor que o Ponte, que não marca mal, mas se o Vitinho marca melhor que o Ponte, na hora da necessidade, quem tem que jogar com a perna trocada é o Vitinho, lá pelo lado esquerdo, e o Matheus Ponte pelo lado direito. O treinador não tem culpa do Marçal e do Cuiabano estarem machucados. O time tem 3 bons laterais, ótimos laterais. A nível Brasil, Cuiabano, Marçal e Telles, excelente. Mas 2 estão machucados. Então, se ele tem que utilizar o Ponte com o Vitinho, que o Vitinho joga na esquerda e o Ponte na direita. Não foi isso que aconteceu. O Botafogo era dominante, mas numa descida do Ceará com inversão para o lado direito, o Ponte ficou na dúvida sobre quem marcar, não sabia se pressionava o portador da bola ou se descia um pouco mais. Nessa, quem estava com a bola resolveu cruzar e o Pedro Raul se desvencilhou do David Ricardo e foi para a disputa com o Gregory. O Gregory não pode disputar de cabeça com o Pedro Raul dentro da área. O Pedro Raul fez o 2º dele na partida e o Botafogo vencia por 3-2. 8 minutos de acréscimos por parte da Edna. Teve VAR para ver se o jogador que deu carrinho no Jair deveria ser expulso. Teve VAR também para a marcação do pênalti a favor do Botafogo. Um pênalti muito bem marcado. Então, por isso, muito tempo após os 45 minutos. O Botafogo se sustentou bem, teve mais um cruzamento com cabeceio, mas o John estava na bola, que foi direto para fora. O Natan poderia ter acabado com a disputa, mas adiantou muito a pelota e o goleiro conseguiu chegar. E num lance muito parecido, o Joaquim Correia, recentemente, pela Inter de Milão, num jogo que poderia decidir o título, conduziu a bola em direção ao marcador, fingiu que ia chutar, cortou e meteu um golaço. Como? O defensor até pensou, como ele fez isso? 2-0 para a Inter de Milão, com Joaquim Correia sendo titular no campeonato italiano recentemente, galera. Então, um jogador que tem muita qualidade. Recentemente também, o Jovic meteu o gol na Inter de Milão pela semifinal da Copa da Itália, jogando pelo Milan. É o Botafogo indo ao mercado europeu, coisa linda, daqui a pouco a gente fala. Então Natan poderia ter feito gol, teve um chute de fora muito bem dado pelo Danilo Barbosa, também tivemos uma jogada pela direita com o Arthur fazendo aquele cruzamento por baixo, o goleiro cortando, a bola batendo no adversário, no Natan. O Botafogo poderia ter vencido por um placar maior e melhor. O importante hoje, 3 pontos na conta, 18 pontos no Campeonato Brasileiro, o Botafogo em 6º, a 6 pontos do líder. E após o jogo, aquela despedida emocionante, o Igor Jesus não atua mais pelo Botafogo no Newton Santos. Nessa passagem, espero que ele volte mais à frente. Jogador muito identificado, jogador que fez gol no 4-1 sobre o Flamengo, saiu rindo ironicamente da discussão do Gatito com o Bruno Henrique, o Gatito botando o Bruno Henrique no lugar dele, 4-1, goleada no Newton Santos. Ele também apareceu rindo do Keno, reclamando de mais uma derrota do Fluminense para o árbitro recentemente. Botafogo na 8ª vitória seguida sobre o Tricolor aqui do Rio de Janeiro. Contra o Tricolor paulista, o Igor Jesus foi muito importante também
na Libertadores, quartas de final, contra o Palmeiras, saiu lá no Allianz apontando para o escudo do Botafogo, ele que fez gol aqui nas oitavas de final da Libertadores, fez gol no Allianz nas oitavas de final da Libertadores também, foi importante, deu assistência para o Savarino fazer um gol no jogo do Brasileirão, 3-1 para o Botafogo, sem contar a participação na final da Libertadores, assistência para o Savarino no gol do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, 2-1, primeiro no jogo do título aqui, depois o Gregório fez o gol da vitória. Então, Igor Jesus, muito importante, máximo respeito, obrigado por tudo. E o Botafogo precisa se reforçar. Eu dizia que com o Igor Jesus permanecendo, o Botafogo precisaria se reforçar. Com ele indo embora, o Botafogo precisa ainda mais. E está no mercado, galera. O Botafogo tem negociações avançadas com o Luka Jovic, o sérvio que pertencia ao Milan, está ficando sem contrato, centroavante que pode contribuir muito, 27 anos ainda, já passou pelo Real Madrid, pode não ter estourado da maneira que se imaginava na Europa, mas para o nosso mercado faz muito sentido trazer o Luka Jovic, uma oportunidade espetacular. Tomara que renda aqui, se adapte e jogue muito com a camisa do Fogão. O Botafogo que está aguardando a chegada do Correa, do Joaquim Correa, argentino que estava na Inter de Milão, joga mais como segundo atacante, pelo lado esquerdo. Em breve, até domingo, disse o João Pedro Fragoso, lá no O Globo. O Botafogo está já contando com a assinatura do jogador nas próximas horas. Então, Joaquim Correa, que estava na Inter de Milão, o Luka Jovic, que estava no Milan, não é que eles estavam nesses clubes há 2 anos, 3 anos. Eles estavam nesses clubes até anteontem, até uma semana. Então o Botafogo está trazendo jogadores do primeiro mercado. Fabio Arthur Cabral. O Benfica, segundo o GE, já deu o ok para finalizar as negociações com o Botafogo, trazendo o brasileiro também. Mais um atacante de qualidade. Então o elenco pode encorpar e ficar realmente muito forte. O Caio Pantaleão, zagueiro, já estava ontem no Newton Santos, estava até no campo na hora do aquecimento, ali ao lado do campo, vendo os jogadores também se preparando para o jogo. O Álvaro Montoro, que era do Vélez, um destaque no futebol argentino de apenas 18 anos, também estava ontem no estádio Newton Santos e não deve parar por aí. O Botafogo quer trazer mais jogador de qualidade. Quantos? Sinceramente, não sei. Mas tem um feeling de que poderemos ter novidades na ponta direita e, dependendo do cuiabano também, algumas observações para a lateral esquerda. O cuiabano que está indo para o Nottingham Forest, então talvez algumas observações para a lateral esquerda. O Botafogo vem forte, o Botafogo está no G6 do Campeonato Brasileiro, a 6 pontos do líder, nas oitavas de final da Copa do Brasil, nas oitavas de final da Libertadores, e fazendo uma janela muito interessante que pode ficar belíssima. É isso, galera. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!